Bem, bom dia a todos. Primeiramente, estamos aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E acima dele, em nome de Deus, né? Justamente para fazer algumas provocações, né? Como o Marco bem disse, o Evangelho ele serve para nos colocar no cantinho do pensamento. Mas não como uma forma de punição, né? Porque o contexto da punição, ele é meramente em função da caminhada que a gente provoca em nós mesmos. Então somos responsáveis absolutamente sobre aquilo que fazemos. E em função disso, temos as consequências. E essas consequências, elas podem ser as mais diversas. E a gente pode aí ver exemplificações, né? Sem fazer qualquer tipo de julgamento. Exemplificação na nossa vida. Primeiro olhando para nós mesmos, né? Quais são as dificuldades maiores que nós temos? Quais são os defeitos que nós temos? E a gente sabe que os defeitos são opostos às virtudes, que é o que faz a gente ser melhor. A virtude nos faz melhores. E exemplos diversos que a gente vê no dia a dia, na vida das outras pessoas. Exemplos bons, exemplos excelentes, exemplos péssimos, que hoje, nós olhando para esses exemplos, vamos considerar, né, que como a gente vive num mundo de provas e expiações, de desafios, num mundo de desafios, que é o estágio nosso, por isso que nós estamos aqui inseridos nesse contexto. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E a maior dádiva que é dado para todos nós, para todos os seres, são os processos de evolução, que no estágio em que nós estamos, são as reencarnações. Né? E nessa busca por coisas melhores, o que é que está envolvido na essência maior dessa caminhada? É o amor incondicional. Aqui a ideia não é mostrar as diferentes vertentes do amor. Porque o amor, ele se propaga em diversas frentes. O amor se propaga na frente da alma gêmea, do casal, no sentido do amor da essência, da união do casal, o amor afetivo, nesse sentido. O amor dos pais pelos filhos, que é um outro amor. No amor com outras pessoas, é um outro amor. O amor pelo lugar que a gente vive, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, tudo incondicionalmente é vinculado a isso, ao amor. E é interessante que quando o Espiritismo ele aflorou como doutrina, lá com Kardec, na França,
Qual que é o princípio fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo? É o amor incondicional, que vem de duas coisas: caridade e perdão. Caridade e perdão. E aqui eu vou exemplificar uma série de coisas. Mas antes, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo, né? No item 8, diz assim: a lei do amor. Segundo o espírito Lázaro, quando a gente fala o espírito da verdade, existem vários espíritos que fizeram ali, por meio da codificação, né, a aproximação com Kardec e aqueles colaboradores todos que Kardec tinha junto dele. E os espíritos da verdade, né, que são os informantes, como hoje a gente conhece na essência, né, ditaram algumas coisas. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem traduzir de uma forma mais prática como é que a gente deveria se comportar com a segunda revelação, que foi a vinda de Jesus. Então a terceira revelação, que é a vinda, início da informação espiritual, né? Veio trazer para a gente, descortinar aquilo que nós não conhecíamos e que dirige essencialmente a nossa vida. Então diz assim lá, no item 8, na lei do amor. Lázaro diz assim: o amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos. À medida que ele avança, aumenta o convívio com outros homens, com outras pessoas, homens no sentido geral. Passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire os sentimentos. Evolução em Dois Mundos, de Chico, com Emmanuel. No final de um parágrafo, diz assim, que quando um espírito ele começa a ter os primeiros lampejos de consciência para seguir o processo evolutivo, até chegar onde nós estamos hoje, seres conscientes, pensantes, são 14 milhões de séculos. Então veja que, se não fosse o processo de renovação de nós mesmos, vindo como pessoas novas, nascendo de novo, como diz Jesus, né? Não haveria essa possibilidade. E um raciocínio muito simples disso é ver a diferença entre as pessoas. Porque senão não haveria justiça divina. A divindade não seria justa se aquele que entra aqui arrastado, por exemplo, todo deformado, houve uma razão para aquilo, e haverá uma razão maior dali para diante para ele ser melhor. Então, uma oportunidade só de existência é impossível de você progredir, de sermos pessoas
sãs como somos agora. Pelo menos da forma que conhecemos. Por mais dificuldades que tenhamos, e essas dificuldades, naturalmente, nós criamos para nós. Essa é a realidade. Aí, o sentimento mais nobre, o amor, o sentimento mais nobre e evoluído de todos nós é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, porque, como eu disse no início, o amor ele tem várias essências. Várias. Quer um exemplo muito simples? O nosso animalzinho ali, quem gosta de um petzinho, tem lá um cachorrinho, né? Você sai, vai na padaria comprar um pão, 5 minutos. A hora que você volta, gente, parece que você saiu faz 3 anos. Né? O cachorrinho está lá todo pulando, todo alegre, festejando, lambendo, né? Ai, que bom que você voltou, né? Gente, eu acabei de sair. Você vê que os animaizinhos já têm essa essência. E esse é o processo de evolução. Por isso que a gente tem que ter respeito com os irmãos menores, como diz Chico, que são eles. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não sofre as angústias da alma e nem as do corpo. Olha só que pesado. Seus pés são leves e ele vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se emocionaram, pois através dos seus sentimentos, porque no Sermão da Montanha, num dos trechos, logo no começo do Sermão da Montanha, a primeira sentença que Jesus fala é amor. Porque no Evangelho, no Novo Testamento, que é a partir da vinda de Jesus, ele disse que ele não veio mudar a lei de Moisés, que foi importante para a época, né? Mas ele veio mostrar de uma forma diferente como é que as coisas deveriam acontecer. Senão a gente estava se matando até hoje, como ainda acontece. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram, pois, através dos seus ensinamentos, eles aprenderam que ninguém morre e a vida continua. Assim, os mártires, com fé e cheios de esperança na vida futura, desciam aos circos, onde seriam devorados pelas feras, com a certeza de que, morrendo o corpo físico, o espírito continua vivendo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Fiquem atentos, pois essa palavra levanta a laje das sepulturas vazias, que é a reencarnação. Que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Porque o Espírito vive e tudo que a gente aprendeu está conosco. Continua o mesmo processo. O mesmo Fábio, o mesmo Marco, o mesmo qualquer um de nós. Continuamos os mesmos. A morte já não o conduz mais a aflições, mas à conquista de si mesmo, elevado e transformado pela experiência adquirida na encarnação que finda. Então, por exemplo, essa
nós estamos aprendendo um determinado aspecto, ou alguns aspectos da nossa vida. Principalmente as perdas. As perdas, elas são graves. Mas se perdemos, é porque estava no nosso caminho. A perda, ela não foi em vão, ela foi necessária. A doença foi necessária. A perturbação foi necessária. Porque aquilo vai fazer a gente se tornar mais resiliente. E a resiliência é que impulsiona a gente para frente. Porque são meios de motivação. Tudo é meio de motivação. Então, o sangue daquele que morre liberta seu espírito, permitindo que ele retorne ao mundo espiritual. E o espírito, através da evolução, deve libertar o homem da matéria, ou melhor, sem a necessidade de reencarnar. E aí, para esferas que a gente não conhece. Então diz Lázaro: eu disse que nas primeiras encarnações o homem possuía apenas instintos, e aqueles que ainda se deixam dominar por eles estão mais próximos do ponto de partida do que de chegada. Certamente nós estamos mais perto do ponto de chegada. Com certeza. Absoluta. Para avançar o caminho do progresso, é preciso vencer os instintos em favor dos bons sentimentos. É preciso aperfeiçoar sentimentos para nos afastarmos das coisas materiais, que são necessárias na orbe que a gente habita. É necessário. A gente precisa disso. É verdade, mas sem apego. Os instintos são o início dos sentimentos e trazem consigo o germe do progresso, assim como a semente traz no seu interior a árvore, né? Naquele grãozinho de nada, que a gente nem vê direito, nasce uma árvore gigante. Nós somos assim. As criaturas atrasadas, mesmo se libertando de suas inferioridades, ainda permanecem escravizadas aos seus instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. A riqueza futura dependerá do nosso trabalho atual, que além de dar ao homem os bens terrenos, ainda conduzirá a uma gloriosa elevação. Então, ao compreenderem a lei do amor, que une todos os seres, encontrarão neles os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Diz então no item 8 do capítulo 11. Aí, na Bíblia, nós temos uma lá. Em Coríntios 1, em 1 Coríntios, 13, 4, 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. No Espiritismo, se tem uma perspectiva muito maior disso. Então, elencar algumas coisas. Então, vamos lá. O amor incondicional é aquele que, como o próprio nome diz, não apresenta condições para que ele esteja ali. Por isso, ser incondicional. Eu estou aqui hoje incondicionalmente. Porque eu gosto. Porque eu preciso. Porque é necessário. Mas é incondicional. Eu tenho amor por isso.
Então é um outro amor. O amor incondicional procura o bem e a paz, que é o que a gente busca aqui. É o que a gente precisa ter na família. A família é a nossa igreja, é lá a essência da nossa vida. É ali a oportunidade que a espiritualidade deu para a gente se acertar. Para que nós, pais responsáveis, recebamos os nossos filhos, que nós não sabemos quem é, dando para nós a responsabilidade da educação, por mais difícil que ele seja. E ali sofrer junto. Porque essa união, essa reunião de pessoas, né, que nós chamamos de família, é a essência da nossa caminhada. É ali o ponto de partida. Ninguém nasce de uma costela. Eva não nasceu da costela de Adão. Isso é uma metáfora. Óbvio. Nós nascemos de uma fisiologia muito bem montada por Deus. Todas as espécies. O verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos do dia a dia. É o cumprimentar educadamente, mesmo que você não esteja bem. É um abraço. Então vocês percebem aqui, no nosso núcleo, a gente tem uma forma de trabalhar numa casa espírita um pouco diferente. Que a gente sai daquele contexto da caixinha quadrada, formatada, que é importante, porque ali a gente aprendeu, eu aprendi também. Eu nasci ali dentro da caixinha quadrada. E tem muitas caixinhas quadradas por aí fazendo muitas coisas legais e necessárias. Tem muita caixinha quadrada necessária para pessoas que estão nelas contidas numa igreja, apegada a dogmas, mas para ela é importante, ok? Porque é o momento dela. Numa igreja evangélica, quando a gente vai numa igreja evangélica, eu acredito que vocês já foram, talvez uma boa parte, para quem conhece o Espiritismo, sabe muito bem o que o pastor está falando. Tem comunidades muito radicais, mas é importante para aquelas pessoas que estão ali, não assistem televisão, não cortam cabelo. Por quê? Aquele é o momento dela. E a gente tem que respeitar isso. Porque para ela é importante. Porque se ela não tivesse isso, ela estaria perdida. Aquilo segura ela. É importante. Ah, mas lá não pode isso, não pode aquilo. Não pode para você. Você pode, porque você já sabe a sua responsabilidade. Quanto mais você conhece, quanto mais informação você tem, mais responsável você é. Menos você erra. Você erra, ok. Mas você erra menos. Você erra muito menos, para falar a verdade. O amor não é egoísta, não é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse. O amor é a essência divina de todos. Todos nós temos essa centelha. Todos nós. Por mais perverso que a pessoa seja, ela carrega. E num determinado momento, isso desperta. A gente vê tantas atrocidades, principalmente no Oriente Médio, né? Sim.
grandes dificuldades lá nesse sentido. É uma matança atrás da outra. Mas é um núcleo. São pessoas que precisam estar naquele lugar. O amor é um laço espiritual que conecta as almas e transcende as barreiras do espaço e do tempo, tornando oportunidades de compartilhar sentimentos. Amor incondicional é caridade e perdão. Amor incondicional é um amor que não se condiciona a comportamentos e condutas. Amor incondicional se baseia na benevolência, na indulgência, com as imperfeições dos outros e no perdão das ofensas. Então, nenhum de nós tem o poder de fazer com que a outra pessoa, nos ame, mas temos quase que a obrigação. Não temos a obrigação, mas é um sentimento já que surge em nós, da possibilidade de amar aquele próximo. A gente não pode exigir isso das pessoas, mas nós podemos exigir isso de nós mesmos. Principalmente quem conhece como a vida funciona, como a gente conhece. Ou pelo menos quem está despertando vai começar a entender como é que a vida funciona. Na questão 938 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá que diz assim: a vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo que estamos fatalmente destinados? Aí vem a resposta. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de sentir amado, de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam-se com o seu e que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Nós não conhecemos isso, mas eles já estão falando. Tem coisa melhor que aqui. E ainda continua: se estamos fatalmente destinados à vivência desse sentimento belo, digno e grandioso, porque se assim não fosse, não nos impulsionaria a benevolência em nossas escolhas e atitudes. E é verdade, qualquer gesto benevolente, de educação, vamos falar de educação, que é o mínimo que a gente teria com o nosso próximo, torna-se imprescindível o conhecimento de suas várias possibilidades, olha só, bem como as virtudes que o amor abarca. Que Paulo vai relacionar as virtudes que o amor abarca. Então, lá na primeira epístola ainda de Coríntios, diz lá o que é amar, como esse sentimento se manifesta. Então, na primeira epístola dos Coríntios, apóstolo Paulo, em 1:13, traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja o genuíno amor. Todos conhecem. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé
a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E por último, nesse cântico do apóstolo Paulo, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Não tem como fugir. E não se preocupe, porque o amor faz parte da gente. Então ele sempre vai estar com a gente. Ele vai sempre crescendo. Então a gente não precisa procurar o amor. O amor, ele vem. Ele vem naturalmente. Pela dor. Pelo menos no processo onde a gente está hoje. As dores trazem a humildade e o amor. As dores aí que cada um tem no seu caminho. Aí Paulo diz assim, ó: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, ou seja, não se orgulha, não se envaidece, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, porque aí não é amor, aí ele não é incondicional. Não se exaspera. O amor, isso aqui é genial. O amor não se ressente do mal. É pesado. O amor não se ressente do mal, por pior que ele seja. Quando Jesus estava na cruz, o que ele disse? Foi um único momento de fraqueza dele, pedindo para Deus: livra-me desse cálice. Mas não dava tempo. Aí ele perdoa em seguida. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Gente, não tem. É um negócio assim, descomunal. Aí, o apóstolo Paulo, ele faz do amor 9 virtudes, que ele cita, ele relaciona. A primeira delas, talvez a mais difícil, é a paciência, que é uma coisa que eu preciso. Eu já melhorei bastante, acho. Mas eu preciso de mais. Então é um defeito que eu tenho. Mas eu estou conseguindo. Diz lá, na paciência, a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revolta. Essa virtude não representa omissão. Porque às vezes fala, puxa, tem que ter paciência com aquela atitude, né? Então não é uma omissão. Ou submissão diante das inconvenientes atitudes alheias. Trata-se, na realidade, de um equilíbrio mental, paciência, e emocional, que permite à pessoa
sustentar a serenidade e a firmeza na condução de qualquer relacionamento, até mesmo naqueles marcados por sérios conflitos. Todo dia a gente tem que ter paciência com alguma coisa. Todo dia. Todo dia. Emmanuel, no Consolador, no livro Consolador, psicografado por Chico, diz assim: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização. Olha só. A verdadeira paciência é a exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo ao outrem na exemplificação. Paciência. A verdadeira paciência é sempre a exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo ao outrem na exemplificação. Eu estou apontando o Chico, porque não tem referência maior no Espiritismo. Tem outros, tem muitos avatares, tem grandiosos. Tem vários. É que todo mundo conhece Chico, por isso que eu apontei. Então, paciência, gente. Segundo, tolerância. A tolerância é a virtude do amor. Então, ela se manifesta de várias formas, né? Direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes, ou até diametralmente opostas às nossas. Ok. Sem problema. O tolerante é aquele que aceita e compreende que cada indivíduo possui sua própria maneira de pensar, sentir, de se comportar, né, de agir, e age com tato, cautela, benevolência, procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor. Então, a tolerância é uma das virtudes que a gente tem que regar todo dia. Terceira, benevolência. Na benevolência, é um amor benigno. Então, a criatura que é benigna é aquela que se compraz em fazer o bem, de alguma forma. Não importa. Fazer o bem. Então, André Luiz, no Nosso Lar, no livro, né? No filme, enfim, diz assim, que o verdadeiro amor para transbordar os benefícios precisa sempre trabalhar. Sempre. Por isso que o Marcelo fala, trabalho, trabalho, trabalho. E é verdade. A gente precisa disso. Que a benevolência vem para a quarta virtude, que é a incondicionalidade. Porque a incondicionalidade no amor, por isso o tema geral, amor incondicional, não procura interesse.
é despretensioso. Não é aquela, se eu fizer isso, você me dá aquilo. Diferente do nosso trabalho. Todos nós precisamos trabalhar para sobreviver. Dignamente, se possível. Tem gente que nem isso tem. Dignamente, né? Então a incondicionalidade, ela é totalmente desinteressada. Não impõe nenhum tipo de condição. Zero chance. Tinha um espírito chamado Hamed, no livro As Dores da Alma, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, diz assim: somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devem agir. Incondicionalmente o amor. Nenhum de nós, olha só que bonito, nenhum de nós tem o poder de fazer com que a outra pessoa nos ame. Mas todos temos a possibilidade de amá-la em primeiro lugar. Quem ama, é uma frase, né? Quem ama intensamente só pode acreditar, confiar, aceitar e ter a esperança de receber o amor de volta. Mas aí a gente está condicionando uma coisa, a gente está esperando, puxa, eu pratico tanto bem, né? E eu não estou recebendo nada em troca. Aí você está condicionando uma essência que é tua a algo que você está esperando e você pode se decepcionar. Normalmente a decepção vem. Vem mais decepção do que, né, aquilo que a gente gostaria. Mas não tem problema, porque a gente já tem um entendimento melhor disso. Beleza. E aí vem, em relação a isso, né? Se você está condicionado a esperar algo nesse mesmo sentido, diz assim ainda: quem guarda seu amor para o momento em que tiver certeza de receber amor igual, corre o risco de esperar para sempre. Olha que louco. Quem guarda seu amor para o momento em que tiver certeza de receber amor igual, corre o risco de esperar para sempre. Pelo menos nessa vida, né? Nas outras terão novas oportunidades, novas circunstâncias que vão fazer isso mudar. A quinta virtude está chegando no fim. O amor não arde em ciúmes. É a maturidade. O ciúme, é que ele está dando como exemplo o ciúme, que talvez seja a doença mais grave, que ela pode ser amorosa, ela pode ser profissional, ela pode ser invejosa, ela pode ter várias vertentes. O ciúme trata-se de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal, de perder algo que julgamos ser nosso por direito, mesmo que irreal. Paulo, no entanto, diz assim, refere-se ao ciúme doentio, pois esse excessivo desassossego mental e emocional faz sofrer quem o alimenta, ou seja, nós mesmos, né? Fica naquela roda, fica preso naquilo e vai se desajustando. Quem o alimenta e quem o suporta.
prejudicando consideravelmente a relação, né? Aí ele descreve aqui várias coisas do ciúme, neurose, doença, enfim. A sexta virtude, que é o respeito. O respeito, ela tem a seguinte característica. No tumulto, num tumulto qualquer, numa vibe diferente, né, numa situação alheia à nossa vontade, como nós nos conhecemos, no tumulto de nossas emoções, agimos inadequadamente quando não fazemos uso do bom senso. Porque na hora você quer resolver. Às vezes a gente nem pensa. A gente já manda brasa. Quando não fazemos uso do bom senso. É que dependendo da situação, é difícil você raciocinar na hora o que você... Então é melhor colocar um selo na boca. Colocar um esparadrapo na boca. Esquecendo que nossa liberdade termina onde começa a do outro. Coisa que lá em cima eles estão desrespeitando, os nossos governantes. Nem vou entrar no mérito da questão. Eles estão indo além daquilo. Muito além. Em nome do amor, não temos o direito de ultrapassar os próprios limites, de invadir a privacidade alheia, de cercear-lhe a liberdade. Ainda pelo espírito Hamed, que nós falamos agora, só que num outro livro, A Imersão dos Sentidos, diz assim: ter limites é o ato de concretizar nossos sentimentos e pensamentos sem subtrair os direitos dos outros. Ou seja, escolher atividades e tomar atitudes com respeito pelas pessoas e por nós mesmos, para a gente não se tornar vulnerável disso. A sétima virtude, capacidade de perdoar, talvez uma das mais difíceis, que ela está linkada com todas essas outras, porque o amor, eu disse lá atrás e agora ele está repetindo, Paulo, capacidade de perdoar. O amor não se ressente do mal. Foi feito um mal? Beleza. Vai com Deus. Como preservar-nos? Pergunta, né? Como preservar-nos das desagradáveis atitudes alheias se ficarmos única e exclusivamente enfocando em aspectos negativos dos outros? Como desenvolver o perdão se não compreendemos que todos têm as suas razões para fazer o que fazem? Temos condições de avaliar com o devido acerto as dores e as alegrias alheias? Não temos. Então, é muito fácil amar quando tudo vai bem. E se está rodeado de pessoas amigas, né? Que é diferente, por exemplo, sentir amor pelos outros, né? Ou pela própria vida, em meio ao caos. Ou quando nos sentimos agredidos por atitudes alheias.
É complicado a capacidade de perdoar. A oitava e penúltima, lealdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A pessoa leal e ética, a pessoa leal é ética em tudo que sente, pensa e faz. Suas atitudes, portanto, estão sempre alicerçadas na honestidade, na sinceridade, acima de tudo na fidelidade. No casamento a gente promete lealdade, né? Fidelidade. Na saúde, na doença. Tal é o sentido do seguinte ditado. Olha só que legal. Viva de forma que, quando pensarem em justiça e integridade, lembrem de você. Né? Olha que bacana. Quando lembrarem de você, né? Poxa, aquele cara assim, assim, assado. Viva de forma que pensem a pensarem de você de forma justa e íntegra. Como você é uma pessoa justa e íntegra. E para finalizar, a humildade. Porque o amor não se orgulha, não se ufana, não se envaidece, não se ensoberbece. Dessa forma, a humildade coloca um selo nos lábios. Para que não fiquemos nos vangloriando de nossos gestos de paciência, daí as virtudes. Eu sou super paciente, eu sou super tolerante, eu sou benevolente, eu sou incondicional, eu tenho maturidade, eu tenho respeito, eu perdoo. Então, a humildade coloca um selo nos lábios para que não fiquemos nos vangloriando de nossos gestos de paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, perdão e lealdade para com os demais. É a última virtude mais importante que está trazendo as outras todas juntas. E aí, Paulo diz assim, para resumir as 9 virtudes do amor incondicional. O amor incondicional tudo sofre. No amor incondicional, tudo crê. No amor incondicional, tudo espera. No amor incondicional, tudo suporta. Acima de tudo, porém, diz assim: tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. De pecados. O amor cobre a multidão de pecados. E para fechar, uma reflexãozinha, bem rápida. Os Caminhos do Coração, ensaios originais sobre o amor, tem um texto que é perfeito. Diz assim, para a gente agora no final: já que vivemos em um mundo imperfeito, onde nosso amor nem sempre é correspondido, é bom nos fortalecermos para continuar a amar. Repetir sempre, abre aspas, amo porque quero.
Amo por mim, não pelos outros. Em primeiro lugar, amo pela alegria que o amor me dá. Em segundo lugar, amo pela alegria que o amor dá aos outros. Se retribuírem meu amor, ótimo. Se não, vou procurar não dar importância, porque o que eu quero é amar. Lembrar que vivemos pela alegria de amar. Amar é condicional na nossa vida, mas o amor é incondicional. Esperar que os outros façam o mesmo, mas sem expectativas nem exigências. Daí a incondicionalidade. Assim, se formos correspondidos, ficamos duplamente felizes. Né? Bom, tendo em vista essa história, né, o que nos resta nessa caminhada de desafios que nós passamos aí? É tentar fazer o máximo nosso, né, nas diferentes situações, principalmente em casa. Porque é em casa que a gente grita, é em casa que a gente berra. Não é? Falando mentira? Não. Fora de casa, a gente é um anjo. Olha que belezura, né? Então a gente tem que ser o que nós somos. E a essência é isso que a gente falou até agora. É amar sem esperar aquilo que nós demos. E se isso nos corresponder, como diz o finalzinho aqui, seremos felizes ainda mais, duplamente. Tá ok? Obrigado. Espero que vocês fiquem bem, com muito amor. Né? Bom?